o André Mendonça disse que o Supremo Tribunal Federal não pode ser o primeiro e o último a dar a palavra. O bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança. E deixou o Alexandre de Moraes catando bosta com a mão. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão e vai fazer outra coisa na vida. O judiciário, ele cresce com a pressão. O Alexandre de Moraes tá cuspindo marimbondo com isso. O Alexandre de Moraes também deu uma palestra hoje, na onde o André Mendonça falou primeiro, e depois foi o Alexandre de Moraes. E na vez do Alexandre, aliás, na primeira vez que o André Mendonça pegou a palavra, ele falou o seguinte, falou contra o ativismo judicial, que o judiciário tem se mostrado muito ativista, e que o judiciário não pode ser... Aliás, ele explicou o seguinte, que o judiciário tem que ser o último a dar a palavra, né, que é a palavra definitiva. O judiciário não pode, de maneira nenhuma, ser o último e também o primeiro a dar a palavra, né? Falando de tudo isso que está acontecendo, porque as coisas têm que pacificar, que as coisas não podem continuar do jeito que estão indo. Gente, bom... essa foi a vez do André Mendonça. Aí chegou a vez do Alexandre de Moraes. Eu acho que eles se apresentaram em horários diferentes. E o Alexandre de Moraes veio com os dois pés no peito do André Mendonça, falando o seguinte, que o judiciário não pode se acovardar, né? Que todos os judiciários do mundo em que se acovardaram, que se mostraram muito servil e cheio de fazer acordos para manter a paz nos países, acabaram perdendo a democracia. Todo esse povo coloca a democracia, né? Diz que é um risco para a democracia. Essa democracia, bom, é uma democracia pelo jeito muito frágil, né? Essas que eles falam aí, pelo jeito é muito frágil. Porque às vezes um post que você coloca em alguma plataforma já é uma ameaça à democracia. Bom, mas enfim, voltemos. Aí ele chamou que a gente não pode se acovardar só porque estamos recebendo ataques de fora e de dentro, a gente não pode se covardar. Faz 30 anos que o Supremo Tribunal Federal, nem sabia que fazia tão pouco tempo assim, que o Supremo Tribunal Federal vem sofrendo ataques de todos os lados e que o Supremo Tribunal Federal resistiu firmemente, que não é momento do Supremo Tribunal Federal abrir as pernas, né? Bom, o que dá pra gente ver, gente? A gente já tá vendo que muitos ministros já estão dando margens ou se mostrando pensantes diferentes do Alexandre de Moraes. Em outras palavras, muita gente já está soltando a mão do Alexandre de Moraes, porque ele não vai voltar. O Trump também não vai voltar. E entre essa briga, gente, vamos ser sinceros, entre a briga do Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, e o Alexandre de Moraes, que é o ministro de um país pequeno, de um país de terceiro mundo, a probabilidade do Trump sair perdedor é muito pequena, né? E as pessoas já estão vendo isso. Hoje mesmo, parece que o Banco do Brasil já cancelou os cartões do Alexandre de Moraes, né? Pouco a pouco, ele vai sendo sufocado por essa lei Magnitsky, né? E os outros já estão percebendo isso. O André Mendonça é um, o Luiz Fux é outro, tem mais um que eu esqueci o nome dele também. O próprio Barroso já está falando em pacificação, já está mudando o tom. Segundo dizem, isso aí eu não tenho certeza, mas parece que eles já estão pensando em ter o voto impresso o ano que vem. Isso eu vi gente falando, parece que passou o voto impresso que não sei o quê. Bom, isso, gente, eu vi eu fiquei sabendo por ouvir dizer. Eu não li nada a respeito, mas tem gente falando que o voto impresso também vai ser adotado a partir do ano que vem e tudo mais, né? Então, as pessoas mesmo já estão vendo que o Alexandre de Moraes está indo longe demais, né? E que se ele continuar desse jeito, ele sim sairá
queimado, e quem estiver do lado dele também vai sair chamuscado, né? Um é o Barroso, o outro é o Flávio Dino, né? E os outros que ficarem do lado dele, né? Então, mas o Alexandre de Moraes, ele não aceita retroceder e tudo mais. Mas é claro, o dele tá na reta, né, gente? O dele tá na reta, ele já tá sofrendo as consequências de estar desse jeito. Mas o André Mendonça sempre se mostrou diferente, com pensamentos diferentes do Barroso e do Alexandre de Moraes. Bom, passei aqui só para contar esse acontecimento. Ah, gente, isso foi até motivo. Ah! Nossa, eu ia terminar o vídeo, mas nem vou. A Globo também. A própria Globo já tá mudando o discurso, né? Por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Globo também foi citada como uma das empresas que colabora para como que eu falo? Aliás, gente, como é que fala? Sumiu a palavra. Os direitos humanos, para ir contra os direitos humanos. Então a Globo também tá na mira dos americanos, né? Então a própria Globo. Então hoje, no Jornal Nacional, passou esses dois discursos, os discursos do André Mendonça e o discurso do Alexandre de Moraes. E pela primeira vez eu não vi o William Bonner fazendo cara de nada. O William Bonner deu a notícia, por quê? Porque sabe que o deles também tá na reta. Então é o seguinte, gente. Hoje eu tava escutando, aliás, esses dias eu tava escutando um cara falar o seguinte: perto de uma potência, dificilmente essa potência vai deixar um país se corromper pelo outro lado, como está acontecendo lá na Rússia. Por que teve a guerra da Ucrânia? Porque o pessoal da Europa, juntamente com o pessoal do Ocidente, tentaram trazer a Ucrânia para o lado deles. E o que aconteceu? A Rússia não deixou. Por quê? Porque a Rússia é uma superpotência que controla aquele lado de lá. A mesma coisa aqui no Brasil. Os americanos jamais vão deixar que o Brasil seja abraçado por essa ideia de comunismo, por essa ideia de socialismo e tudo mais, né? Porque não vai deixar. Por quê? Porque fica perto de uma superpotência que é os Estados Unidos, né? Então tá tudo... Bom, essa briga ainda vai longe, mas a gente já pode avistar quem serão os perdedores e os vencedores dela. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Curta, comenta, compartilha, me segue, se inscreva no canal e até uma próxima, se Deus quiser.